turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Graças a Deus. Olha, vamos lá. A nossa aula de hoje vai falar sobre adição e subtração, tá? Eu também incluí a multiplicação e a divisão, tá certo? Que as nossas 4 operações de matemáticas aí, ó, tudo juntinhos, não é isso? Veja só. Quando eu falo de problemas matemáticos, eu falo o seguinte: você apenas tem que ler e entender. É quando, em sala de aula, eu digo para vocês o seguinte: matemática faz parte de todas as disciplinas. Se você não souber português, você não sabe matemática. Como é que você vai interpretar as questões? Não é isso? Quando você está lendo algum problema de matemática, você tem que observar se ele está pedindo uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão e assim por diante. Tá bem? Então, ó, vamos ler aqui comigo. Eu trouxe o seguinte para vocês. Eu tinha 35 figurinhas na minha coleção. Ganhei 20 da minha irmã, mas perdi 9 no jogo. Com quantas figurinhas fiquei? Aí a próxima menina diz o seguinte: eu tinha 16 figurinhas e ganhei o dobro no jogo. Quantas figurinhas tenho agora? Então, ó, li as questões para vocês e diz o seguinte: uma com uma formação diferente, né? Você vê, meu Deus, eu ganhei, tenho o dobro. Eu vou usar o quê? Eu vou usar uma adição, vou usar uma subtração, vou usar uma multiplicação. Como será que eu vou resolver essa minha questão? Tá certo? Então, quando vem uma questão matemática, não vem só lá prontinha para você montar, somar ou subtrair, já pronta, né? Você tem que ler, entender e interpretar e ver qual situação você vai ter que usar. Vê só. Nessa minha primeira aqui, ele diz o quê? Eu tinha 35 figurinhas na minha coleção. Ganhou. Então, se ele ganhou, ele vai ter o quê? Ele vai diminuir? Não. Ele ganhou, ele recebeu. Não é isso? Então, vai ser o quê? Uma soma. Tá certo? Eu estou adicionando, eu ganhei. Eu estou somando para mim. Não é isso? Da minha irmã, mas perdi. Eita, ele perdeu. Então, se ele perdeu, não pertence mais a ele. Perdeu. Ou seja, diminuiu. Então, aqui eu vou ter uma soma e vou ter uma subtração. Não é isso? Eu vou ter uma adição e vou ter uma subtração. Porque ele ganhou, está adicionando. Perdeu, está subtraindo. Né? Não pertence mais. Tá certo? Com quantas figurinhas fiquei? Na minha outra aqui, a minha bonequinha aqui, ele diz o seguinte: eu tinha 16 figurinhas e ganhei o dobro de um jogo. Vê só. Essa parte que eu queria chegar para vocês, vamos dizer o seguinte. Ela tinha 16 figurinhas e ganhou o dobro. Ou seja, ela dobrou. Quando a gente fala de dobro, ela pode somar 16 mais 16, né? Isso porque ela ganhou mais 16 figurinhas. Eu posso somar ou simplesmente, para fazer a conta mais rápida, ela pode multiplicar por 2, tá certo? Porque o dobro de um número, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 2, ok? Então, toda vez que se fala em dobro, está dobrando, eu estou ganhando 2 vezes, ok? Então, você pode multiplicar por 2. Ou você repetir, somar pela mesma quantidade que você já tem. Nesse caso, como ela tinha 16 figurinhas e dobrou, eu poderia 16 mais 16, porque é a mesma quantidade, tá? Ou multiplicar por 2, ok? Certinho? Anotou aí direitinho? Ó. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês que eu chamei de atividade 1, onde ele diz o seguinte: os professores e as turmas dos quintos anos participarão de uma excursão cultural. São 185 alunos e 11 professores que irão em 7 ônibus alugados. Então, diz o seguinte: quantas pessoas viajarão em cada ônibus, sabendo-se que em cada ônibus deve ir o mesmo número de pessoas? Então, vê só. Então, eu já sei que vai ter que ter uma divisão aí, o que? Exata. Não é isso? Por quê? Porque ele quer a mesma quantidade de pessoas no mesmo ônibus, tá? Vai ter uma quantidade de ônibus, não é isso? Eu vou ter 7 ônibus e dentro desses ônibus eu vou ter que dividir por igual a quantidade de pessoas. Não pode ir nenhuma pessoa a mais em um
e uma menos de outro, tá? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Ok? Então, é o seguinte, na matemática, a gente tem que ler, entender, interpretar bem a questão, tá certo? Não precisa ter pressa. Então, ó, como é que eu vou resolver essa questão? Vem aqui comigo. Vamos observar essas estratégias de resolução. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 185 alunos, eu tenho 11 professores. E aqui a quantidade de ônibus, não é isso? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A quantidade de ônibus que ele disse lá no enunciado, tá? Então, eu trouxe bem detalhado aqui para vocês entenderem tudo bem certo? Então, ó, primeiro eu preciso descobrir quantas pessoas irão para a excursão no total, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a quantidade de alunos, 185, não é isso? Eu tenho 185 alunos e eu tenho quantos professores para tomar conta desses todos os alunos? Eu tenho 11 professores. Então, eu vou somar, não é isso? Ó, 185 mais quem? 11. 185 mais 11, 196, não é isso? Portanto, irão na excursão 196 pessoas no total. Ok? Pronto, eu tenho 196 pessoas. Mas lembrando o seguinte, lá no enunciado da questão, ele disse que queria o ônibus em ordens iguais, tá certo? Não pode nenhuma pessoa a mais em um ônibus e nem outra a menos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu resultado, não é isso? Que foi igual a 196, a soma, ok? A soma de 185 mais 11, que foi igual a 196 pessoas, e vou dividir pela quantidade de ônibus. Eu tenho quantos ônibus? Eu tenho 7 ônibus. Agora, se preciso distribuir todas as pessoas igualmente nos 7 ônibus, basta eu dividir o total de pessoas pela quantidade de ônibus, ou seja, eu vou pegar ó, 196 e vou dividir por 7, não é isso? Então, ó, 196 dividido por 7 é igual a quanto? A 28. Então, viajarão 28 pessoas em cada ônibus. Não é isso? Ok? Então, cada ônibus vai quantas pessoas? 28 pessoas. Ok? Veja só. Então, em apenas uma questão, né? Em apenas uma questão, eu fiz, ó, uma continha, uma adição e uma divisão. Então, o que é que acontece? Quando você for resolver uma questão de matemática, você tem que ler e interpretar, tá? Acontece muitas situações, em algumas provas, o aluno responde apenas uma parte e pensa que já terminou, tá? Mas primeiro aqui, vê só. Foi o que a gente fez. A gente somou, não é isso? A quantidade ó, de alunos, eu tenho 185 alunos. Somamos os alunos com os professores, que foi igual a quanto? Ó? 185 mais 11 foi igual a 196. Mas lá no enunciado ele diz o seguinte, cada ônibus com a quantidade de pessoas iguais. Não foi isso? Então eu peguei ó, 196 e dividi pela quantidade de ônibus. Eu tinha 196 pessoas no total com alunos e professores e dividi pela quantidade de ônibus, que no total foram 7 ônibus, né? A gente está com saudade daquela excursão que a gente faz, mas quando tudo voltar ao normal, a gente vai viajar, tá certo? Conhecer os museus, tudo direitinho, como a gente fazia antes, se Deus quiser. Então, ó, vamos para o nosso próximo exemplo. Na minha atividade 2, eu tenho o seguinte. Mariana e Bruna foram encarregados de preparar os sanduíches para o lanche de uma excursão da escola. Cada pacote de pão de forma dá para fazer 9 sanduíches. São 27 os alunos da nossa turma e a previsão é que cada um consuma 4 sanduíches. De quantos pacotes de pães de forma Mariana e Bruno vão precisar? Olha aí. Então, para preparar um lanche, né? Toda vez que a gente vai preparar um lanche, a gente se organiza na quantidade de pessoas que vai lanchar, não é isso? Então, olha aí. Vamos observar essas estratégias de resolução de Carolina. Então, aqui eu tenho um aluno igual a 4 sanduíches.
igual a 27 alunos, quantos pães vai comer, não é isso? Então, vê só, se são 27 alunos e a previsão é que cada um consuma 4 sanduíches, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar para descobrir quantos sanduíches eles terão que fazer, não é isso? Ou seja, então agora nós já vamos usar a multiplicação, tá bem? Então, vê só, 27 alunos vezes 4 sanduíches. 27 vezes 4 vai dar igual a quanto? A 108, não é isso? Se cada pacote de pão de forma dá para fazer 9 sanduíches, então posso dividir em quanto, né? Vê só, a gente multiplicou e agora nós já vamos dividir. Ó, 108 sanduíches dividido por 9. Sanduíches por pacote vai ser igual a quanto? A 12 pacotes de pão de forma. Então, Marina e Bruno precisarão de 12 pacotes de forma para poder montar os sanduíches. Ok? Então, vamos lá para outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. É o seguinte. Durante uma excursão, eu e mais 4 amigos fomos a um passeio. Os bilhetes de entrada custaram R$ 95 e dividimos o pagamento igualmente entre nós. Paguei meu bilhete e fiquei ainda com R$ 31. Qual a quantia que eu tinha antes do passeio? Então, vamos observar a estratégia de resolução Marina, não é isso? Então, aqui, ó, ela, as colegas dela, no total, tinha quanto? R$ 95. Então, vem cá comigo. Se eu e mais 4 amigos pagamos juntos R$ 95 dos bilhetes para o passeio, então preciso dividir esse valor por nós 5 para saber quanto custou cada bilhete, não é isso? Então, vê só. Comprou o bilhete, não é isso? E agora ela quer saber quanto ela tinha, não é verdade? Então, ela vai pegar o quê? Vai pegar o valor e vai dividir pela quantidade de pessoas para saber quanto gastou. Então, foi o seguinte, ó. O total de bilhetes, ela tem comprado quantos bilhetes? 1, 2, 3, 4, 5. O total desses bilhetes custou quanto? R$ 95. Então, aqui ela fez o quê? Uma divisão, não é isso? Então, pegou 95 e dividiu por 5, ok? E foi igual a R$ 19. Pronto, cada bilhete custou R$ 19. Ou seja, foram 5 bilhetes, certo? Então, cada bilhete desse custou R$ 19, certo? Paguei meu bilhete e sobrou R$ 31. Quanto tinha antes de comprar o bilhete? Então, se paguei R$ 19 do meu bilhete e me sobrou R$ 31 para descobrir quanto eu tinha antes, basta somar, não é isso? Porque no caso ela quer saber o valor dela, apenas quanto ela tinha no bolso antes, tá ok? Então, 19 mais 31 igual a quanto? A R$ 50. Descobri que eu tinha R$ 50 antes de comprar o bilhete. Vê só. Então, nós aqui estamos aprendendo hoje a identificar as questões matemáticas de acordo com o seu enunciado, ok? Até essa questão que a gente resolveu agora, eu digo o seguinte para vocês. No enunciado não vinha dizendo se era uma adição, se era uma subtração, se era uma multiplicação ou se era uma divisão, não é isso? Que são as nossas 4 operações. Você tem que ler, interpretar e ver qual equação você vai ter que utilizar. Nós sabemos o seguinte, quando a gente ganha, a gente recebe, nós estamos o quê? Somando, não é isso? Quando a gente perde, nós estamos o quê? Subtraindo. E quando nós vamos fazer uma compra e dividir para os demais, eu estou fazendo o quê? Já acabei de falar, né? Dividindo. Tá ok? Então, essas são as regras matemáticas. Para a gente resolver qualquer questão de matemática, tem que ter calma e saber interpretar a questão. Tá ok, turma? Então, vamos lá. Ó,
Em nosso cotidiano, sempre temos situações para solucionar e é necessário ler e compreender o problema, observando o que o mesmo quer saber, para assim pensar e estabelecer estratégias para resolver. Identificar a operação a ser utilizada na resolução de situações problema é uma estratégia importante para solucioná-las. Na aula de hoje, observamos que para alguns problemas serem solucionados, precisamos desenvolver mais de um raciocínio e utilizar mais de uma operação. Então é o seguinte, quando nós vamos resolver o que eu acabei de dizer para vocês, a gente tem que parar e observar o problema. Nem sempre uma questão de matemática ela vai vir armada lá, arme e efetue, já mostrando que é uma adição, uma subtração ou uma divisão. Matemática é além, né? Nós temos que ter um raciocínio, ok? Temos que saber também interpretar. Por isso, todas as matérias compõem a matemática. Se você não for bom em português, lógico, também você não vai ser bom em matemática, porque você vai ter que entender a interpretação da questão e saber o que é que aquela questão está pedindo, tá ok? Então, como eu disse a vocês, naquele primeiro exemplo que a gente fez, que falou de dobro, uma questão, ela pede para você ter o dobro, ela diz assim, eu ganhei, eu dobrei. Logo, um exemplo, se eu tenho 10 figurinhas e eu ganhei o dobro, eu sei que o dobro é a mesma quantidade. Eu posso somar 10 mais 10. Ou simplesmente já multiplicar por 2, porque o dobro é a multiplicação multiplicando por 2. Tá ok, turma? Então, vocês têm que prestar bastante atenção quando for resolver qualquer conta. Não precisa de pressa. É ler e interpretar. Tá bem? Tá ok? Então, turma, tchauzinho. Fiquem com Deus e até a próxima.